Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais um dia de culto, mais um dia de louvor, mais um dia de adoração, mais um dia de misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, e mais uma oportunidade que nós temos de poder orar, de podermos meditar na palavra do Senhor e também podemos falar com Ele e depositar diante dele a nossa necessidade, a nossa oração. Amém? Hoje, 1º de dezembro, a gente quer estar dando início ao nosso culto com um louvor. Irmãos, nós como igreja, nós esperamos e aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que o Senhor Jesus é a razão da nossa existência, é a razão do nosso viver, é a razão de nós estarmos aqui nesse momento reunidos para oferecer ao Senhor o nosso louvor. E nós precisamos entender isso e viver dessa forma, tá bom? Vamos estar louvando. Samara e Simon vão estar nos auxiliando a louvar ao Senhor com louvor. Amém? Vamos louvar. Nós adoramos ao Senhor
porque Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir para nos buscar, há de vir para buscar a tua igreja, há de vir para nos levar para o céu, meus irmãos, e por isso nós devemos em todo tempo, enquanto estamos aqui, fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor para o nosso Deus. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de fazer o melhor, nós deixamos de dar o nosso melhor para Deus, e o que importa nessa vida, a gente tem vivido dias aí difíceis, a gente tem visto pessoas morrendo com essa questão da pandemia, né? Pessoas próximas a nós, pessoas que não imaginavam jamais pegar, né, algum tipo de doença e viesse a ter a sua vida ceifada. E quando nós olhamos assim, toda essa situação que a gente tem vivido, a gente se depara com essa situação, a gente pensa, quem somos nós? Quem somos nós para acrescentar algo à nossa vida? Quem somos nós para fazer, né, alguma objeção em relação à vontade de Deus para nós, para a vontade dele sobre essa terra? O que nós devemos simplesmente, irmãos, é nos sujeitar ao Senhor, confiar nele, viver para ele, nos doar para ele, tá bom? A gente quer nesse momento estar orando, a gente quer estar tendo um momento de oração, e nesse momento de oração a gente quer especificamente no dia de hoje, nessa quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2020, a gente quer estar convidando a igreja, a congregação, a estarmos orando pela nossa igreja mãe, pela igreja de Barra de São João, né? Nossa igreja mãe, ela passará por uma eleição no próximo domingo, dia 6, plebiscito pastoral, e nós queremos pedir que a igreja ore por isso. Irmãos, nós como congregacionais sabemos e compreendemos que Deus ele manifesta a sua vontade através da assembleia de membros, através da vontade da igreja, do voto da igreja, e nós queremos pedir a direção do Senhor para os irmãos, para a igreja, sabendo que a decisão que vai ser tomada ali influencia diretamente na vida de toda a igreja, como também na nossa, que somos congregação. Então nós estaremos colocando a nossa oração ao longo dessa semana, especificamente por essa causa. E eu queria pedir aos irmãos que orassem. Orem pela igreja, pela liderança, pelos oficiais, pelo pastor Pedro, pela família do pastor Pedro, pela igreja como um todo, para que o Senhor possa abençoá-los e trazer discernimento tanto à igreja quanto ao pastor que será votado, para que o Senhor ele traga o resultado vindo do céu. Tá bom? Eu peço aos irmãos que orem por isso. Eu vou estar orando aqui, vocês orem. No dia de hoje e também ao longo dessa semana, eu peço que vocês orem por isso. Tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez em podermos estar falando contigo, nesse momento de oração, nesse momento, ó Deus, de reflexão, nesse momento em que podemos oferecer o nosso louvor ao Senhor, e através dessa canção, ó Deus, dizermos que nós aguardamos a sua volta, o Senhor voltará, aquele que há de vir para buscar a sua igreja, e nós queremos, ó Deus, estar como uma igreja preparada, santa, imaculada, irrepreensível diante da tua presença. Por isso, ó Deus, nós queremos pedir a tua direção para as nossas vidas, a tua direção, ó Deus, para a igreja do Senhor, a tua direção, ó Deus, para as nossas vidas de uma forma pessoal, o ministério que o Senhor tem entregue nas mãos de cada um, seja, Deus, o ministério pastoral, como a mim, como ao pastor Pedro, quanto aos demais pastores das nossas congregações, o pastor Fábio e o pastor Kleber. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor abençoe os oficiais da tua igreja, seja das nossas congregações, seja, Senhor, da nossa igreja mãe. Queremos pedir a Deus pelos departamentos, pelas lideranças, ó Deus, os presidentes, pelos irmãos, ó Deus, os membros, ó Deus, os congregados, os idosos, jovens, adultos, crianças, quantas vidas, ó Deus, quantas vidas que dependem de Ti e que, ó Deus, estão na igreja do Senhor para poderem ser tratados, para poderem ser cuidados, para poderem ser discipulados, para poderem, Senhor, seguir em caminho, rumo, direção ao céu. E nós queremos pedir, ó Deus, a Tua direção para a Tua igreja, para a nossa igreja.
Pedimos, ó Deus, em específico pelo plebiscito pastoral que ocorrerá no próximo domingo. Deus, em nome de Jesus, a igreja não é de homens, Senhor, a igreja é sua. A igreja não pertence, ó Deus, a B, como o apóstolo Paulo falou à igreja de Corinto. Muitos dizem, ó Deus, que são de Paulo, outros dizem que são de Pedro, outros dizem que são de Cefas, mas nós somos do Senhor Jesus. Não existe, Senhor Deus, nada melhor do que sabermos que pertencemos ao Senhor e não pertencemos, Senhor, a homens, não pertencemos a partidarismo, não pertencemos a nada disso, mas nós pertencemos ao céu, porque somos cidadãos do céu. Mas cidadãos dos céus, ó Deus, que fomos inseridos na Tua igreja. E a Tua igreja, ó Deus, tem sim que cumprir o seu papel estabelecido pelas leis, pelos estatutos. E desse modo, ó Deus, aprove ao Senhor separar o dia 6, agora, próximo, para que esse plebiscito aconteça. Queremos pedir que em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, faça a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo, cuida, Senhor, de uma forma pessoal da vida de cada um, de cada família. Queremos pedir, ó Deus, pela liderança, queremos pedir pela família do pastor Pedro, queremos pedir, ó Deus, pela sua família, que o Senhor os abençoe, que o Senhor, ó Deus, dê discernimento, que o Senhor, ó Deus, traga aquilo que eles precisam, Senhor. Pedimos, ó Deus, pela Tua igreja, de um modo geral, aos oficiais, para que o Senhor os abençoe, dê também discernimento espiritual, traga, ó Deus, sabedoria, traga, Senhor Deus, luz, de um modo geral para a Tua igreja, para que o Senhor seja glorificado através desse plebiscito pastoral. E nós sabemos, Senhor, que o resultado, muitas vezes o resultado não é aquele que agrada a um ou ao outro, mas queremos que venha o resultado da Tua vontade. E como congregacionais que somos, ó Deus, que o resultado, Senhor, colocado pela maioria, seja, ó Deus, compreendido por todos, para que Seu nome seja exaltado, porque nós queremos Te servir. Nós, como congregação em Casimiro de Abreu, as nossas, ó Deus, congregações em irmãs em Paracatu, em Macaé, em Mimoso do Sul, a Sua igreja, ó Deus, em Barra de São João, nós como um todo, como corpo de Cristo, porque estamos, ó Deus, inseridos no mesmo rol de membros, nós queremos glorificar e exaltar o Teu santo nome, e dizer que o Senhor é a razão da nossa vida, o Senhor é a razão da nossa alegria, o Senhor é a razão de todas as coisas, Senhor. Por isso, Senhor, toma a direção e conduza, Senhor. Conduza esse processo, conduza as nossas vidas, conduza, Deus, a vida do Teu povo que clama pelo Teu nome. Que o Senhor possa encontrar em cada coração o desejo ardente de sermos verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. E para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, nós devemos tantas vezes, Senhor, olhar para nós mesmos e ver quão errados somos, quão pecadores somos, quão falhos somos. Olhar, ó Deus, a nossa condição e sabermos que se não for pela Tua graça, nós não seríamos nada. Derrama da Tua graça, derrama da Tua glória, da Tua sabedoria, do Teu discernimento sobre nós. Oramos, dependendo e agradecendo ao Senhor por tudo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Nós queremos, queridos, pedir que os irmãos continuem orando por isso, e nós queremos, no dia de hoje, convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo número 24, nós queremos fazer uma reflexão na palavra do Senhor no Salmo número 24, do versículo 1 ao versículo 6 apenas. Tá? A gente vai fazer aqui uma reflexão no texto da palavra do Senhor nessa noite, para que o Senhor traga alimento e refrigério ao nosso coração, traga a nós o ensino maravilhoso da Sua palavra. Bom, né, meus irmãos? É bom podermos ter essa oportunidade de meditarmos um pouquinho e saber que Deus está falando conosco através da Sua palavra. Amém? Salmo número 24, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares
e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Amém, meus irmãos? Irmãos, esse salmo, ele é tremendo, né? A gente vai ler apenas esses 6 versículos para que nós possamos fazer a nossa reflexão nessa noite. Esse salmo, ele está em consonância com o louvor que nós louvamos aqui na abertura, falando sobre a volta de Jesus, sabendo que nós aguardamos sim a volta do nosso Senhor. E a epígrafe desse salmo vai falar sobre a vinda do Rei da Glória, né? E o salmista, Davi aqui, ele vai começar esse salmo, vai começar aqui, as primeiras palavras que ele vai aqui colocar, colocando a soberania de Deus, pensando e meditando na soberania de Deus, colocando no versículo 1 a seguinte colocação, a seguinte afirmação: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, ao Senhor pertence a terra. Quando nós oramos aqui, irmãos, e falamos, quando nós dizemos aos irmãos que precisamos orar, que precisamos depender de Deus, é porque nós entendemos e compreendemos isso que Davi compreendeu. Que o mundo pertence ao Senhor, a igreja pertence ao Senhor, as pessoas que estão sobre essa terra pertencem a Deus. Logicamente que o Senhor, ele dá escolhas a todas as pessoas para que façam as suas escolhas, mas a orientação bíblica, a orientação da palavra de Deus é que nós caminhemos, é que o seu povo, o povo de Deus, caminhe segundo a orientação que ele tem dado. Isso desde o passado, desde a nação de Israel, quando o Senhor estabeleceu Israel como nação e entregou para eles a lei, Deus estabeleceu que o povo pudesse andar segundo um caminho, uma direção que ele estabeleceu para o povo. E muitas vezes, irmãos, nós esquecemos, a igreja se esquece, o povo de Deus esquece isso e querem andar segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios interesses, e se esquecem que do Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, ou seja, tudo que tem sobre essa terra pertence ao Senhor, como o salmista aqui então fala, ao mundo que nele habitam, e diz ainda no versículo 2, fundou a eles sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Ou seja, Deus, ele é soberano. Deus, ele é soberano sobre a minha vida, sobre a sua vida. A vontade de Deus, ela é soberana sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ainda que nós venhamos a fazer as nossas escolhas, ainda que nós venhamos a ter pensamento, às vezes até divergente daquilo que Deus, ele tem para nós, mas ele é soberano, ele continua sendo soberano sobre nós. Nós precisamos compreender isso, irmãos, porque se nós compreendermos isso, nós vamos agir de forma diferente, nós vamos tomar atitudes e posturas diferentes, nós vamos muitas vezes sofrer menos compreendendo de que Deus, ele é soberano sobre a minha vida e que basicamente o que eu preciso viver como servo do Senhor, como aquele que professa a fé em Cristo Jesus, ou aquele que crê, que de repente ainda nem confessou ao Senhor Jesus, mas que crê que Deus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Nós precisamos compreender isso para que a nossa vida ela possa ser levada segundo a direção que o Senhor tem proposto para nós. E ele vai então fazer ainda um outro questionamento no versículo 3, dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá? Subir ao monte do Senhor, irmãos, aqui denota um simbolismo, uma ideia de estar na presença do Senhor, ir ao encontro de Deus, ter um relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus a ponto de poder falar com Ele, a ponto de poder ouvi-lo, a ponto de poder ter um tratamento, igual um filho tem um tratamento com o pai, um filho tem um relacionamento com o pai, um relacionamento de amizade, um relacionamento de companheirismo, um relacionamento de ouvir aquilo que o pai, os conselhos que o pai tem a dar a nós como filhos. E aqui o salmista ele vai fazer esse questionamento perguntando: quem subirá ao monte do Senhor? Ou seja, quem subirá
a presença de Deus. E aqui, irmãos, é destacado algo muito sério, muito profundo. A resposta a essa pergunta, né? Ele faz o questionamento e ao mesmo tempo, no mesmo versículo, ele vai dar a resposta acerca dessa pergunta que ele vai fazer. Quem subirá ao monte do Senhor? E então ele responde, quem há de permanecer? Ainda é outra pergunta, quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí no versículo 4 ele dá a resposta, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. É sério isso? É profundo isso? Isso nos faz olhar para nós mesmos e vermos como está o nosso coração, como está a nossa conduta, como está o nosso comportamento como servos do Senhor. Para que nós estejamos então na presença do Senhor, para que a gente permaneça na presença do Senhor, para que a gente, como ele diz aqui, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração. A pureza de coração, irmãos, é algo fundamental em nossa vida. A gente sabe que a gente é humano. A gente sabe que a gente tem os nossos momentos que a gente se aborrece, que a gente se estressa. Porém, nós sabemos que existe um Deus muito maior que nos criou, que nos colocou onde nós estamos, vivos, com vida, que nos chamou das trevas para o reino da sua luz, que nos colocou na igreja e muitos entregou compromissos e responsabilidades com o seu reino, com a sua obra, E aqui ele fala então, para nós olharmos para o nosso coração, para as nossas mãos, para que façamos então essa reflexão e vejamos se a nossa conduta ela tem sido de acordo com aquilo que o Senhor ele espera de cada um de nós. Sabedores nós que o Senhor ele fala que ele voltará, e no dia que ele voltar, ele deseja encontrar todos prontos, todos preparados. A gente fala isso, menciona isso constantemente. Nós sabemos que o Senhor ele está prestes a voltar para levar a sua igreja, e nós devemos estar preparados em todo o tempo, como se a volta de Jesus fosse hoje. E as nossas mãos, e o nosso coração, e a nossa conduta, e o nosso relacionamento com Deus, e o nosso relacionamento com os nossos irmãos, e o relacionamento de um modo geral que o Senhor espera de nós, como tem estado? O que é limpo de mãos, versículo 4, e puro de coração, e não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ou seja, o Senhor espera encontrar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A verdade, irmãos, ela deve ser a pauta da nossa vida, porque senão o Senhor ele não recebe a nossa adoração, ele não ouve a nossa oração se não houver verdade diante do nosso coração, diante de Deus. E ele vai falar então no versículo 5, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Uma coisa se encaixa a outra. Primeiro a soberania de Deus, depois o questionamento de quem estará na presença do Senhor, quem permanecerá firme, convicto na presença do Senhor. E ele faz então os questionamentos, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e não se entrega a sua alma, nem jura dolosamente. Você quer ser abençoado pelo Senhor? Haja dessa forma, como ele orienta no versículo número 4, e ele vai afirmar isso no versículo 5, dizendo que esse que tem as suas mãos puras, que tem o seu coração limpo, que se afasta da falsidade, que se afasta dos sentimentos ruins, que tendem a todo instante a estar em nosso coração de forma a nos fazer nos afastar do centro da vontade de Deus, da comunhão com Deus. E se nós desse modo agirmos, se nós desse modo procedermos, irmãos, nós obteremos a bênção e a justiça do Deus da nossa salvação. O Senhor, ele nos salvou, o Senhor, ele nos resgatou, mas ele quer nos abençoar.
E para que nós sejamos abençoados pelo Senhor, nós precisamos observar rigorosamente. Nós ministramos um estudo recentemente aqui sobre a questão de escolha. Nós temos o direito de fazer as nossas escolhas. As escolhas são proporcionadas a nós. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio dentro desse contexto é de fazermos a escolha do que é certo e do que é errado, de queremos agir da forma correta ou da forma errada. Ah, mas como que eu vou saber, como que eu vou discernir o que é certo e o que é errado? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz o que nós devemos fazer em todo tempo. Por isso que eu sempre falo para os irmãos a importância de nós estarmos firmes na presença do Senhor, de nós não deixarmos de congregar, de nós não deixarmos de participar dos estudos da escola bíblica dominical. Isso tudo vai trazer a nós ensino, isso tudo vai trazer a nós a base, o alicerce, para que a gente então tenha tudo isso muito bem definido em nossa mente, em nosso coração, para que a gente siga a direção que Deus ele quer, e a gente, desse modo, a gente seja abençoado, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Eu quero buscar a Deus, irmãos. A igreja tem que buscar a Deus. A igreja precisa buscar a Deus. Nós caminhamos hoje, a igreja hoje, ela caminha na contramão do que aqui está colocado pelo salmista, por Davi, né? Na contramão no sentido de termos tantas pessoas dando ouvido ou dando vazão ao inimigo de nossas almas e tantas vezes fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus e tantas vezes se afastando, esfriando. Isso é diabólico, irmãos. Isso é diabólico. O que o Senhor ele deseja é que a gente fuja do mal, que a gente compreenda o que o Senhor tem então para nós, para que nós, a minha geração, a nossa geração, ela seja uma geração que buscam a face do Senhor com o coração limpo, com mãos limpas, com a certeza de que estamos na direção certa. É difícil? Não é difícil. Deus deseja encontrar em nossos corações quebrantamento. Deus deseja encontrar em nossos corações humildade. Deus deseja encontrar em nossos corações sinceridade. Para isso, nós devemos observar o que o Senhor nos orienta, o que o Senhor nos fala, e sigamos como povo de Deus, como igreja do Senhor, como igreja atuante, uma igreja que vai saquear, de fato, saquear aqueles que estão no inferno, aqueles que estão com as suas almas transtornadas pelo inimigo nessas almas, aqueles que estão nas garras do inimigo, que a gente possa trazer aqueles que o Senhor há de alcançar, aqueles que são eleitos de Deus, para que sejam tratados, libertos, para que sejam colocados na direção que nós estamos, no mesmo caminho, o caminho do céu. Porque Jesus voltará. E no dia que ele voltar, ele levará a sua igreja santa e imaculada. E nós somos essa igreja. Nós somos essa igreja. Por essa razão, meus irmãos, devemos observar todos esses conceitos, todas essas orientações e fazermos o nosso melhor. Quando nós iniciamos aqui, a gente fala que nós devemos fazer o nosso melhor para Deus. E será que nós temos feito o nosso melhor de forma efetiva? Será que é o nosso melhor? E o nosso melhor hoje, em dias tão difíceis, tão complicados, é, primeiro, depender de Deus. Eu não dependo de homens, eu não dependo de recursos, eu dependo de Deus. A igreja do Senhor depende de Deus. Quando a igreja ela aprende a depender de Deus, Deus ele manifesta a sua vontade, Deus manifesta a sua glória, Deus manifesta o seu poder e a sua vontade. E nós queremos, sim, estar nessa direção. Nós queremos estar nesse contexto de sermos encontrados pelo Senhor como aqueles que dependem dele e não dependemos de quem quer que seja. Que Deus abençoe
sua vida, a nossa congregação em Casimiro de Abreu. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos a cada dia mais ter essas convicções e essas certezas em nosso coração. Amém? Graças a Deus, estamos chegando aqui ao final do nosso culto, né, nossa reflexão, e a gente convida os irmãos a domingo não esquecerem da nossa escola bíblica dominical às 16h30 e do nosso culto às 19 horas. Tá certo, meus irmãos? Deus abençoe a todos e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.